Muito bem, pessoal, muito bom dia. Hoje é 30 de agosto, nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, aliás, deixa eu arrumar de novo para cá. Estamos começando o nosso Desperta de hoje. Tá todo mundo bem por aí? Tudo certo? Então, tá. A gente vai fazendo um jeito meio improvisado, mas o programa está no ar. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí. São 7h09 da manhã, estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, no Twitch, no Facebook, no Instagram e também nos canais do YouTube, lá do Eduardo Moreira, do ICL Notícias e também do Leandro Demore. Muito obrigado para todo mundo que participa aí, que já está no nosso chat. Não, Elon Musk não derrubou o nosso programa. Ai, vocês não perdoam também, né, gente? Ele não tem tanto poder assim. Tem poder, mas não tem tanto poder assim. Já vai chegando por aí, já vai deixando seu like. Eu estou aí para variar um pouco meio descabelado, mas tá tudo certo. Vamos que vamos, né? Vai deixando seu like, vai ativando o sininho, vai assinando os nossos canais. E se você quiser, por gentileza, compartilhe este programa com as pessoas aí que estão à sua volta, né? Manda lá por e-mail, manda no seu grupo de Zap, manda no Telegram, compartilhe nas redes sociais. Ontem, aliás, fizemos uma audiência espetacular aqui, né? Mais de 20 mil aparelhinhos conectados, todos acompanhando o programa, fora as pessoas que nos acompanham pelo Bom e Velho Radinho e pela televisão. Nós estamos ao vivo aí na TV Quirimurém, em Salvador, na Bahia, na TVT em São Paulo e também na Pop TV lá em Porto Alegre. Se você quiser nos acompanhar pela televisão, a TV da vovó, né? Você pode, claro, pegar o controlinho remotinho e procurar os canais que transmitem o Desperta todas as manhãs. Estamos ao vivo também em emissoras de rádio. Neste período eleitoral, não estaremos com os nossos parceiros da Rádio Brasil Atual, é isso, né, galera? Porque tem o horário eleitoral gratuito, né? Então, pega bem o horário que transmite o Desperta. Então, quero só deixar aqui nosso abraço para o pessoal da Rádio Brasil Atual. Não teremos como transmitir por enquanto, mas estamos ao vivo com o pessoal da Cantareira, da Rádio Cantareira e também da Rádio Heliópolis. Então, se você quiser acompanhar este programa pelo rádio, em São Paulo, as duas emissoras estão aí, principalmente as pessoas que acompanham pelo carro, né? Ficam lá ouvindo aquela coisa, parará, parará. O que vocês estão falando aqui? O programa não está passando no quê? Eu já fico preocupado. Bom dia, Demore. O programa não está passando no canal do ICL. É porque a gente teve alguns problemas técnicos aqui, pessoal, mas eu acredito que já esteja em todos os canais, tá? Quem tiver com dificuldade para acessar aí, é só procurar no YouTube, mas já estamos em todos os canais, no canal do Edu, no meu canal e no canal do ICL, e também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim, procura por aí, porque agora já está normalizado. A gente teve um problema técnico aqui, não foi o Elon Musk, a gente não deixa o Elon Musk entrar aqui na nossa redação, essa redação não deixa criminosos entrarem, né? O Elon Musk, se quiser, pode entrar em alguma cadeia do Brasil, isso ele pode, aqui ele não entra. Bom dia para o pessoal que está por aí, galera de Juiz de Fora, galera de Mococa, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Salvador da Bahia, bom dia de Portugal, Belém do Pará, Contagem, Minas Gerais. Muito obrigado pela companhia de todo mundo por aí, tá bom? Vamos lá, então. A Tereza Rodrigues falou, eu já estava doidinha pensando que tiraram o Leandro do ar. Meu Jesus, não tiraram, tá tudo certo, rapaziada. Vamos lá então, vamos lá para as principais notícias de hoje. Imposto de Renda 2024, a Receita paga hoje o último lote, né, o quarto lote da restituição. Aliás, eu não sei se é o último não, né, acho que não é o último, né, tem mais lotes para pagar até o final do ano. A Receita Federal paga nessa sexta-feira, hoje, portanto, o quarto lote da restituição do imposto de renda. Ao todo, são mais de 5 milhões de contribuintes contemplados, no valor total de quase 7 bilhões de reais. Os pagamentos serão feitos a partir, portanto, de hoje, 30 de agosto, tá? Se você estiver aí com a sua restituição pendurada, dá uma olhada na sua conta bancária para ter certeza se você tem o direito a receber neste lote ou no próximo. Do total da grana, né, tem alguns contribuintes que têm prioridade no recebimento. Idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, contribuintes cuja fonte maior de renda seja o magistério, professores, né, e contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber restituição via Pix, tá bom? Beleza, então fiquem de olho. Se não for nessa, vamos ver se tem mais um. Tem o quinto lote que vai ser pago em setembro, né? Então,
A maioria das pessoas já receberam o quarto lote hoje e o quinto em setembro, então talvez caia uma graninha extra aí para você fechar o seu mês, né? Não vai mal, né? Eleições 2024, propaganda eleitoral no rádio e na TV começa nessa sexta-feira, né? Hoje começa a nossa clássica propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão e vai até o dia 3 de outubro. A programação dos veículos terá horários reservados para que os candidatos a prefeito e vereador nas eleições apresentem suas propostas de campanha. O horário eleitoral vai veicular informações dos postulantes aos cargos de prefeito e vereador no primeiro turno. A votação, vocês sabem, é no dia 6 de outubro, um domingo. Nos municípios em que houver o segundo turno para as vagas de prefeito, a propaganda vai acontecer entre 11 e 25 de outubro e o segundo turno, a votação acontece no dia 27 de outubro. Tá certo isso? Tá certo, 27 de outubro. Muito bem. Eleitores da ultradireita tendem a ser mais infelizes. Olha aqui, se falta motivo para você convencer, né? O seu tio, o famoso tio do Zap, né? Temos um estudo científico agora para convencer as pessoas, né? Vem para cá, né, gente? Tá todo mundo mais feliz aqui, né? Aquela coisa, né? As pessoas gostam mais de arte, música, né? Não fica o tempo todo xingando os outros, não acha que está sempre certa, né? Se você se sentir infeliz, temeroso ou ameaçado, isso aqui é traço clássico de comportamentos paranoides, né? Ou seja, se você é paranoico, pelas mudanças em sua vida ao seu redor, no seu bairro, no seu trabalho, no supermercado, seu primeiro instinto seria se juntar a um político que reforça sentimentos negativos? É possível que sim, se esse mesmo partido lhe convencer que é capaz, e somente ele, de consertar as coisas para você. Essa é a conclusão de 2 pesquisadores que analisaram eleitores da legenda da ultradireita na Alemanha, a Alternativa para a Alemanha, a AfD. Aliás, a principal representante dessa legenda veio ao Brasil para se encontrar, claro, com o Bolsonaro, né? A neta do ministro das Finanças de Adolf Hitler. Esteve no Brasil, se eu não me engano, em 2021. O partido da Alternativa para a Direita é classificado pelas autoridades como uma organização suspeita de extremismo de direita, acusada de utilizar um discurso propagandístico da era nazista. Mesmo assim, a sigla obteve um aumento significativo no apoio popular na última década com a sua retórica anti-imigração e contra as elites. Nas eleições gerais alemãs de 2017, a AfD se tornou o terceiro maior partido político do país, com 12,6% dos votos. Para as eleições regionais, também, né, as projeções indicam que sairá mais forte do que nunca. A ascensão do populismo, claro, não é um fenômeno que acontece só na Alemanha, em vários outros países, a gente já falou sobre isso aqui, né, no Reino Unido, depois do Brexit teve um crescimento também, na França, na Itália, que hoje detém a cadeira de primeiro-ministro, né, então vários países têm essa espiral negativa, né, como chamam os pesquisadores. Os pesquisadores do Centro de Ciências de Berlim para Estudos Sociais analisaram a percepção de felicidade dos eleitores desse partido de extrema-direita na Alemanha, ou aquilo que os psicólogos chamam de bem-estar subjetivo, para descobrir o impacto emocional de apoiar um partido populista de extrema-direita. Suas conclusões foram bastante simples. Os apoiadores da extrema-direita na Alemanha estavam infelizes e se tornaram ainda mais infelizes quando começaram a se engajar com o partido. Ou seja, são pessoas que, por vários motivos na vida, estão frustradas, né? Como vários de nós, inclusive, com o salário, com violência urbana, no caso da Alemanha, que é um grande tema, né? Com a imigração, com o rebaixamento dos salários também, com o desaparecimento daquela ideia da classe média europeia de que o seu futuro estava mais ou menos organizado e garantido, né? Isso aí ruiu muito nos últimos anos, nas últimas décadas, graças ao nosso querido amigo neoliberalismo, inclusive, né? E aí o cara entra num partido de extrema-direita porque o partido de extrema-direita é o partido que vende que ele tem a chave da felicidade. Conclusão dos pesquisadores, as pessoas que já estavam frustradas com sentimentos de perseguição e infelizes se tornaram ainda mais infelizes. É como o estudo chama de espiral negativa. Há uma forte autosseleção de indivíduos infelizes ou insatisfeitos que aderem ao partido de extrema-direita na Alemanha, dizem os pesquisadores.
eles já estão infelizes. Contudo, a inovação do nosso estudo é mostrar que essa felicidade se deteriora após serem expostos à retórica negativa desses partidos. Esse efeito parece ser maior em eleitores mais jovens, cujas identidades como apoiadores do partido ainda não estariam completamente formadas. No estudo publicado pela revista científica PLOS ONE, Adena e Huck, que são pesquisadores, sugerem que a decisão inicial de apoiar um partido extremista de direita tem efeito negativo mais profundo sobre o bem-estar. Bom, tá aí, né? Ciência para comprovar o que a gente já sabe, né? As pessoas que passam o dia inteiro enchendo o saco dos outros só pode ser uma pessoa infeliz, né? Eu tô preocupado se a fulana, né? Se tem pinto, se não tem pinto, do que gosta, do que não gosta, né? Gente chata do caramba, né? Pelo amor de Deus, já que é sexta-feira, a gente pode falar palavrão, inclusive, aqui nesse programa, né? É evidente que vocês são um bando de gente chata, recalcada, paranoica, né? Isso todo mundo que convive sabe. Todo mundo tem familiar e amigos ou ex-amigos. Né? Ex-amigo, eu espero, né? Porque não é mais para ter amigo desse tipo de gente, tá? Ex-amigo sabe que vocês são esses malas, né? Esses malas. Agora estamos amparados na ciência para dizer que pessoas que já têm a tendência a serem infelizes, temerosos, ou seja, pessoas que são, como se diz, pessoas que têm frustrações, né? E tem medo que o mundo mude, e tem medo de perder a sua posição social e tal. E se sentem ameaçados o tempo todo, com comportamentos paranoicos, acabam colando em partidos de extrema-direita e se tornam ainda mais infelizes. Comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos será retomada aqui na revista Fórum. A comissão especial sobre os mortos e desaparecidos políticos no Brasil será retomada hoje, sexta-feira, Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, numa cerimônia que será realizada em Brasília com a presença do ministro Silvio Almeida, que comanda a pasta dos direitos humanos. O evento de abertura será realizado hoje às 9 horas da noite, vai ter transmissão lá no canal do YouTube do Ministério dos Direitos Humanos. Né? À tarde, a programação conta com a primeira reunião de retomada dos trabalhos da comissão, em que familiares de mortos e desaparecidos políticos e entidades da sociedade civil acompanharão a apresentação dos integrantes dos novos integrantes da comissão. Ela foi criada, né, a comissão, se eu não me engano, no governo Dilma, né? Deixa eu ver aqui. De 2012 a 2014, né? Tinha sido encerrada, o governo Bolsonaro tinha a ideia de enterrá-la de vez, o governo Lula vacilou por quase 2 anos, inclusive este ano, quando teríamos vários eventos em memória dos horrores do golpe de 64, o presidente Lula vacilou muito, né? Cancelaram os eventos para não mexer com a extrema-direita, não adiantou muito, né, Lula? A gente vai falar do Elon Musk daqui a pouco aqui, né? Você achou que isso aí ia amansar esse bando de cretino não fazendo os eventos que tinham que ter sido feito em relação à ditadura militar? Negociou e negociou mal, não adiantou nada, né? Finalmente, mas de todo modo, a comissão será retomada lá na pasta do Silvio Almeida. Enchente no Rio Grande do Sul revela sítio arqueológico que pode ter mais de 10 mil anos. Por onde passaram as águas das enchentes do Rio Grande do Sul deixaram um rastro de devastação. Nem tudo foi destruição, no entanto, uma dessas crateras abertas em lavouras no interior do Rio Grande do Sul, aliás, os lugares onde nós estivemos lá fazendo a nossa cobertura, né? Aberta pela inundação do rio Jacuí, que foi um dos rios que a gente navegou, inclusive, temos imagens navegando no rio Jacuí, em uma plantação de arroz no município de Dona Francisca, próximo a Porto Alegre, revelou um sítio arqueológico com vestígios de ocupação humana de 12 a 10 mil anos atrás. Ao percorrer sua lavoura depois da enchente para ver os estragos, o agricultor Diogo Fernandes, de 36 anos, se deparou com centenas de fragmentos de pedra lascada e de potes de argila. Imaginando que aquilo tivesse importância histórica, ele procurou a Secretaria de Cultura do município, que, por sua vez, contatou pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria. O arqueólogo João Heitor Macedo e a historiadora Maria Medianeira Padoim foram, então, até o local fazer um resgate emergencial das peças antes que uma eventual segunda enchente levasse tudo embora. Estávamos preocupados com as previsões de mais inundações e as tivemos de fato, conta Padoim. Agora estamos na fase de conclusão da limpeza do material e produção de relatório para os órgãos competentes. Aqui está a primeira coleta que foi feita lá, né?
portanto, foram encontrados 130 fragmentos de pedra lascada, entre as quais vários de calcedônia, uma das variedades do mineral quartzo, e 469 peças de cerâmica, algumas do tipo corrugado e outras com grafismos e pinturas. Isso indica que ao longo de 12 a 10 mil anos, o local foi habitado por pelo menos duas culturas diferentes, a primeira de caçadores e coletores, e a segunda a partir de 5 mil anos de horticultores e ceramistas. Que história sensacional, né? Aqui os pedaços já catalogados lá, parabéns para o estado de espírito, aliás, do agricultor de chamar, né? Porque, no geral, a gente sabe como é que é, né? A pessoa ia pisar em cima e plantar arroz em cima de novo, né? E parabéns para o trabalho do pessoal lá da Universidade Federal de Santa Maria. Para quem está nos acompanhando por vídeo, está aqui, né? Os pedaços de cerâmica que agora serão catalogados e possivelmente expostos, né? Bom, aqui a tragédia, né, que a gente viu, né? Levou todo o solo, a gente fez, aliás, vários vídeos em relação a isso, e é justamente aqui que foram encontrados essas cerâmicas. Pablo Marçal é multado em R$30 mil por fake news sobre drogas contra Guilherme Boulos. É um absurdo, né, gente? Assim, quem tem dinheiro no Brasil faz tudo que quiser, né? Há uma grande discussão se deveria derrubar as redes sociais do Marçal ou não, caiu, não, mas assim, a alternativa que nós temos é isso. É isso aqui, ó. Multa de R$30 mil, possivelmente vai recorrer, vai pagar sei lá eu quando, né? E aí você pode criar, você pode arrebentar o processo democrático e pagando essas multinhas que não dizem absolutamente nada, né? A decisão foi da segunda zona eleitoral da capital paulista, o juiz Rodrigo Marzola Colombini, que se refere justamente à representação do Boulos feita contra o Marçal. O pedido de liminar foi inicialmente indeferido, segundo a Justiça, no aguardo para que Marçal comprovasse aquilo que alegou, ou no mínimo indicasse o número do processo. Vocês entenderam isso aqui? O cara fez uma acusação absurda. O Boulos entrou com uma representação para ter algum tipo de punição. A primeira decisão da Justiça foi o seguinte: não, vamos esperar um pouquinho, vamos deixar o Pablo Marçal apresentar provas. É assim, uma demência, né? É uma demência a maneira como é tratado esse tema. E aí um cara como Marçal, que o seu patrimônio alegado para as eleições é de mais de R$200 milhões, tá? Eu não estou exagerando e nem brincando, é isso, de fato. Faz o que quer, né? É a vitória total de quem tem grana para tocar eleições do jeito que essa gente toca. O partido do Bolsonaro, segundo reporta aqui a Bela Megali lá no jornal o Globo, vê erro grave de Bolsonaro com acenos a Marçal. Integrantes da cúpula do PL, lá do senhor Valdemar da Costa Neto, o qual, aliás, vem sendo muito atacado pelo Marçal, né? Acreditam que Jair Bolsonaro comete um erro grave ao ensaiar a troca de apoio ao prefeito Ricardo Nunes por Pablo Marçal. A avaliação de membros da legenda é que hoje o influencer não venceria o candidato apoiado pelo PT, o Guilherme Boulos, no segundo turno. A cúpula do PL acredita, porém, que Nunes derrotaria o Bolsonaro, isso com base nas pesquisas que já vem saindo, né? O Nunes tem melhor índice eleitoral, melhor chance de vencer o Boulos no segundo turno, e o Boulos teria melhor chance de vencer o Marçal no segundo turno. As projeções da cúpula do partido estão em sintonia com pesquisa Quest divulgada na quarta-feira. O levantamento mostra Boulos e Marçal empatados em uma disputa no segundo turno, cada um com 38% das intenções de voto. No cenário com Nunes, o prefeito venceria de Boulos 46-33. Para membros do PL, Bolsonaro está cavando a própria derrota ao fazer gestos a Marçal e passar um sinal de que pode apoiá-lo. Nesta semana, o ex-presidente abriu espaço para o influencer subir no trio elétrico que vai ser montado na Avenida Paulista na comemoração golpista do 7 de setembro. Isso, o golpista não é a Bela Megali que falou aqui no texto dela, sou eu que estou falando. No vídeo gravado para convocar apoiadores, Bolsonaro disse que qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som. Ou seja, Bolsonaro, em tese, aprova o Nunes, mas se bobear, ele vai botar no colo o Marçal lá no caminhão, e aí, obviamente, você divide o voto da extrema-direita, né? O Marçal e o Nunes vão ter que se engalfinhar pelos votos aí. Conforme informou a Bela Megali aí, dias atrás também, o Bolsonaro também deu a ordem para que os aliados não ataquem Marçal. A mudança de postura aconteceu ao longo da última semana, depois que Bolsonaro e seu filho Carlos trocaram farpas com um influencer. Aliados do ex-presidente avaliam que Bolsonaro e seus filhos perderam a batalha nas redes
durante os embates com o Marçal e, por isso, decidiram mudar de estratégia e não antagonizar com o candidato do PRTB. Essa semana a gente explicou bastante esse caso aqui, né? O Bolsonaro acenou para o Marçal como um modo de fustigar o Nunes, porque o Bolsonaro queria estar mais próximo da campanha do Nunes, também para cobrar a fatura lá na frente, na hora que o Nunes eventualmente for eleito, o Bolsonaro bater na campanha da prefeitura e colocar os cupincha dele lá dentro. A campanha do Nunes não estava dando muito espaço para a turma do Bolsonaro, o Bolsonaro deu uma piscada para o Marçal começou a crescer, o Nunes se sentiu pressionado e aí deu uma joelhada para o Bolsonaro, né? Se aproximou mais, chamou para gravar uns vídeos e tal, não sei o quê. E a ideia da turma do Bolsonaro, depois de alguns dias de ataque contra o Marçal, era derreter o Marçal, fazer o Marçal cair nas pesquisas e tal. Não aconteceu. Mostrou um racha dentro do próprio bolsonarismo, das pessoas que se dizem bolsonaristas, que na verdade são eleitores da extrema-direita, né? São os infelizes da ciência feita na Alemanha. As pessoas infelizes, né? Elas, muitas delas, iam lá nos perfis do Eduardo Bolsonaro, do Nicolas, não sei o quê, dessa gente horrível, e falavam: olha, eu gosto muito do mito, ele é o nosso mito, ele é o nosso mito salvador, ele é o máximo, mas eu não vou votar no Nunes. Né? E não eram poucas pessoas não, tá? Eu passei vários dias olhando o perfil de toda essa galera aí. Tinha um racha de fato, tinha muita gente falando ali, eu sou Bolsonaro, ele é o nosso salvador da pátria, o nosso escolhido e tal, mas eu vou votar no Marçal. Então mostrou um racha ali, o bolsonarismo, assim chamado, perdeu um pouco a mão da sua militância, e aí o Bolsonaro falou, bom, então por que não, né? Já botou um pesaço na canoa do Marçal e convidou indiretamente pelo vídeo que foi gravado, mas diretamente nos bastidores, o Marçal para estar na micareta golpista do 7 de setembro. Aceno de Bolsonaro a Marçal irrita a campanha de Nunes, que trabalha para conter debandada dos seus próprios eleitores rumo ao coach. Sinais trocados de Bolsonaro sobre a disputa eleitoral em São Paulo causaram irritação na campanha de Ricardo Nunes. Eu diria muito mais, né? Nem irritação. Os caras, assim, a campanha do Nunes estava batendo cabeça. Porque o que faz agora? O que faz agora? Eu quero ver o pós-eleição, né? Todos os acordos que tinha para o Bolsonaro aí, derrubar processo, dar um jeito no STF, com a turma do Michel Temer. Olha, ou o Bolsonaro tem alguma coisa guardada na manga, ou a coisa vai dar ruim no futuro aí, né? A política não costuma perdoar traidores. Causar irritação na campanha de Nunes, mas o prefeito e o PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro, já trabalham para conter uma eventual debandada do bolsonarismo rumo à candidatura de Pablo Marçal. O vídeo gravado por Bolsonaro na quarta-feira, dizendo que qualquer candidato à prefeitura de São Paulo poderia subir no carro de som no ato do 7 de setembro, foi entendido como uma brecha para Marçal. Foi entendido não, né, rapaziada? O Bolsonaro convidou o Marçal no vídeo, só não falou o nome do Marçal. No mesmo dia, Carlos Bolsonaro se reconciliou com o candidato do PRTB. O gesto também foi interpretado como um aceno ao ex-coach, já que o ex-presidente oficialmente apoia Nunes. Ontem, o prefeito de São Paulo tentou sinalizar proximidade com Bolsonaro com uma ligação pública de vídeo para o ex-presidente durante uma agenda de campanha. Ao mesmo tempo, Nunes subiu o tom ao afirmar que Bolsonaro tem palavra e que não acredita que ele daria apoio a alguém ligado ao PCC. Olha, a turma do Nunes aí, ligação com o PCC, viu, Nunes? O senhor não é que pode falar muita coisa, né? Deixa andar mais a campanha aí, porque esse negócio de ligação com o PCC aí não é só a turma do Marçal, não. A sua também, o senhor Ricardo Nunes. O senhor, aliás, fez coisas, deu declarações problemáticas depois de operações esse ano e no ano passado que miraram a membros do PCC em São Paulo. O senhor foi lá fazer blindagem, né? Corre aí, que não é só na campanha do Marçal, não, que tem infiltração mafiosa, viu, doutor Ricardo? Né? Disse o Nunes, ele já declarou, né? O Bolsonaro já declarou apoio à nossa candidatura na convenção, fez uma fala muito contundente. A dúvida de que ele vai debandar para a campanha do Marçal é absolutamente zero, disse o Nunes. Olha, Nunes, eu entendo que o senhor tem que falar isso publicamente, até para constranger o Bolsonaro, né? Mas o senhor já passou da fase da dúvida, de saber que o Bolsonaro, na prática, já abandonou a sua campanha, né? E já era balbal. Tudo bem que o Bolsonaro é meio doidinho, ele pode mudar de ideia amanhã, né? Mas, hoje, a coisa como tá, Nunes, o senhor tá nadando sozinho nesse mar aí, viu? Nos bastidores, a campanha de Nunes admite que a posição vacilante da família Bolsonaro preocupa, especialmente no momento
em que o Jair, o Eduardo e o governador Tarcísio defendem o prefeito, e o eleitorado bolsonarista está sendo mais atraído pelo Nunes. A campanha de Nunes avalia que derrapou com a falta de uma estratégia clara nas redes sociais. Agora já aciona consultores informais para corrigir a rota. Além de explorar uma alegada proximidade com Bolsonaro, a união com Tarcísio também tem sido mais citada em vídeos. Quero ver onde é que vai ficar o Tarcísio nessa aí, né? Se a coisa for debandar tudo para o Marçal, o Tarcísio, o doutor Tarcísio, vai fazer o M de Marcola lá, Tarcísio, hein? Faz operação aí na Baixada Santista, né, a sua polícia, mata 60, 70 pessoas, né? A ideia era combater o PCC, né, Tarcísio? Combater o PCC, não é isso? O senhor é uma pessoa de firmeza, né? Pega o martelão da Bolsa de Valores e quebra tudo, né? O macho, né, Tarcísio? Combater o PCC, essa era a ideia. O senhor vai subir em caminhão de som com o Marçal, que tem a campanha toda contaminada, com gravação em áudio, inclusive, da coordenação do partido com ligação com o PCC. O senhor está subindo em caminhão de som para fazer M de Marcola, Tarcísio? É isso? Faz o M de Marcola. É o que parece, né? Longe da campanha, Bolsonaro não fará esforços por Nunes, que vive um momento crítico, reporta aqui a Juliana Dalpiva no iclnoticias.com.br. O crescimento da candidatura de Pablo Marçal na disputa pela Prefeitura de São Paulo não fará Bolsonaro se engajar na campanha de Nunes, que tenta a reeleição e é oficialmente apoiado pelo ex-presidente. Na avaliação de interlocutores de Bolsonaro, a equipe de Nunes já tinha alijado os bolsonaristas da campanha desde o ano passado e agora está colhendo os frutos de perder o apoio para Pablo Marçal. Aliados do ex-presidente se queixam de que a campanha nunca fez gestos para Bolsonaro. A gente comentou sobre isso essa semana, né? Aliás, ontem, também no N1, a campanha do Nunes não queria a galera do Bolsonaro ali, porque queria fazer uma eleição sozinha, ganhar a eleição, sem depender muito do Bolsonaro e dos consultores do Bolsonaro também, né? As pessoas que trabalham com o Bolsonaro lá e tal, porque não quer o Bolsonaro batendo na campanha da prefeitura em janeiro, pedindo emprego para Cupincha. Essa é a verdade. E não queria influência política da turma do Bolsonaro na prefeitura de São Paulo. E aí o Bolsonaro piscou para o Marçal e a coisa virou uma bagunça. Eles avaliam ainda que a posição do prefeito nas manifestações bolsonaristas de 7 de setembro será crucial para determinar o potencial de queda de Nunes até o dia da eleição. Bolsonaristas avaliam que, a depender da posição de Nunes, há potencial para perda de intenção de voto. A apuração da Juliana Dalpiva também mostrou que boa parte dos candidatos bolsonaristas do PL em São Paulo nem sequer mencionam o prefeito Ricardo Nunes, que seria, em tese, o candidato do Bolsonaro nas suas campanhas e nas redes sociais. Na lista encontram-se, inclusive, nomes apoiados por figurões do partido, os deputados Nicolas Ferreira, Carla Zambelli e Paulo Bilinski. E aí, teve um caso ontem que Nunes, tô ficando quase com pena do Nunes, né? Já passou, tá? Mas, assim, às vezes dá uma peninha, assim, de 3 segundos. O Nunes fez um vídeo ontem, tá aqui a imagem, né? Como eu falei esses dias, o Nunes tem uma cara que tá sempre pensando do antigripal, né? O Nunes fez um vídeo ontem, ele estava num evento de campanha, aí fez uma videochamada, que obviamente foi feita para ser gravada, né, aquela coisa toda, para mostrar que ele está com o Bolsonaro. Então ele está apontando para o celular ali, ele está fazendo uma videochamada com o Jair, tá? Fez uma videochamada lá, mostrou, acho que ele estava no mercado público, uma coisa assim, não sei. Mostrou para as pessoas, olha aqui, não, eu sou o candidato do idiota, sou eu. Vota em mim aqui, vocês votaram no idiota aí, vota em mim que ele tá me apoiando, né? A intenção desse vídeo foi essa. Aí o Bolsonaro, eu gosto do Jair porque ele é doidão, né? É bom ter um doidão de vez em quando assim, para bagunçar a campanha dos outros, né? E aí o Bolsonaro, ele fez uma declaração ontem, confirmou a um colunista do portal Metrópolis sobre essa ligação pro Nunes, que, na verdade, ele não ligou para o Nunes. Ele ligou para um cara que estava perto do Nunes. Disse o Bolsonaro. Para restabelecer a verdade, falou o Bolsonaro. Eu fiz uma videochamada para o Melo Araújo, não para o Nunes. O Melo Araújo é o outro cara que estava lá com o Nunes. E o prefeito estava do lado. Foi isso que aconteceu. Eu dei um bom dia para todo mundo e tudo certo. Vida que segue, ok. O Bolsonaro não, vida que segue é o Chico Pinheiro. O senhor não vem. O Bolsonaro quer roubar tudo, quer roubar até agora o negócio da democracia, né?
É manifestação pela democracia, o 7 de setembro eles vão fazer agora. E não duvido que consigam cooptar, inclusive, a defesa da democracia. Não duvido. Numa vida que segue, a gente não vai deixar, né, o Chico Pinheiro? Olha que o Bolsonaro roubando seu vida que segue, que é coisa absurda. Vai fazer o que o Bolsonaro daqui a pouco falar, que hoje é sexta-feira, graças a Deus? Sexta-feira, graças a Deus, pátria e família? Não, não vamos deixar. Então, gente, assim, o Bolsonaro, ele tá aqui, ó, o Melo Araújo é o vice do Nunes, né, que foi indicado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro tá esfregando a cara do Nunes no chapisco, publicamente, assim, não liguei para esse cara não, cara. Eu liguei pro meu vice que eu indiquei lá, o cara tava lá e o Nunes pegou e, não, tamo junto aqui. Que maravilha, né? Líder com retórica de Hitler pode ter vitória eleitoral na Alemanha. Olha só que beleza, né, gente? Olha, as pessoas infelizes, né? Há 80 anos somos retratados como uma espécie de párias da história. Isso não pode continuar. Os alemães devem voltar a ser amigos de si próprios. Essa também é a missão do nosso partido. A frase foi dita por Bjorn Höcke, líder local do partido Alternativa para a Alemanha, no estado da Turíndia, em recente discurso. Höcke foi multado por usar em um comício a frase "tudo pela Alemanha", banida no país por ter sido o slogan dos milicianos do destacamento Tempestade, a SA, a tropa de choque que servia a Hitler. E agora essa figura pode ser eleita no seu estado, na Alemanha. Bom, vamos lá falar um pouquinho de Twitter, né? O Jornal Globo traz aqui uma manchete cheia de perguntas, né? O X pode ser bloqueado hoje, as contas serão suspensas, veja perguntas e respostas. O fato é que estamos aí em plena guerra contra a democracia brasileira. Essa guerra contra a democracia brasileira está sendo feita por políticos brasileiros, por gente fora do Brasil. É uma guerra coordenada, várias pessoas que estão imbuídas desse desejo de bagunçar o nosso país, a nossa democracia, o nosso sistema político, a nossa sociedade. Cada uma delas está defendendo interesses particulares, né? Alguns eleitorais, outros de poder, outros, como no caso do Elon Musk, que está defendendo basicamente seus interesses financeiros. O interesse do Elon Musk no Brasil, gente, é satelitar e mapear o território brasileiro, principalmente a Amazônia, para botar mão em jazidas mineral, tá? Vamos deixar bem claro aqui o que esse cara está fazendo. Pode ter até outros interesses econômicos no país, mas o que move ele no Brasil é meter a mão em minério que a gente tem por aqui para fazer os seus carros, as suas baterias e tal. Vamos lembrar que é isso que o Musk faz, não é? É um vendedor de carro. Lá na minha cidade a gente chama de picareta, né? Nem todos são picaretas, né? O Musk é o legítimo picareta de carro, né? Então, esse interesse do Musk aqui no Brasil, ele tinha tudo, assim, de mão beijada com o Bolsonaro. O Bolsonaro estava vendendo o Brasil lá fora. Vocês lembram da reunião clássica do Bolsonaro, que ele está com vários líderes dos países e ele fala uma bobagem qualquer, lá, tipo assim, não, o Brasil é só... chega lá e pega, né? A música do Raul Seixas. Tá à venda. O Musk veio para o Brasil, foi recebido pelo Fábio Faria, que era ministro das comunicações do Bolsonaro, né? Foi recebido pelo André Esteves, que é o banqueiro do BTG. Fábio Faria hoje, por acaso, trabalha no BTG. Por acaso. Então, tem um esquemão rodando aí, tá? Até às vezes eu falo com o pessoal da direita que eu falo e tal, né? Muito preocupado com a liberdade, com não sei o quê. Eu falei, vocês estão pagando de otários, de bilionários? Tá recebendo para isso, pelo menos, ou tá fazendo de graça? Né? Assim, é mal intencionado ou é só idiota? Elon Musk está cagando para a liberdade de expressão, gente. Vamos usar a palavra aqui? Cagando. Elon Musk cumpre medidas judiciais sem dar um pio do governo da Índia, que vem diretamente do governo, sequer passam pelo sistema judicial. Do presidente Modi, presidente da Índia, de extrema-direita. Uma espécie de Bolsonaro indiano. O governo da Índia censura milhares de contas no Twitter. Manda cartinha pro Twitter direto, não passa nem pela justiça. Não tem nem STF, nem nada. O Twitter bloqueia na Índia sem piar. O Twitter é proibido na China, no entanto, o Elon Musk faz um monte de negócios com os chineses, cada vez mais, aliás.
Eu dei aqui 2 semanas atrás a notícia de que alguns estados da China credenciaram a Tesla para que a Tesla possa vender carros para o poder público. Você tem noção do tamanho desse negócio? 2, 3 estadozinhos da China aí que deve ter 400 milhões de habitantes, né? Agora o Musk está autorizado a vender carro para o poder público, para a companhia de telefonia, para a autarquia, para o ministério, para a secretaria, para a prefeitura, para o estado. O Twitter é bloqueado na Índia, na China, você sabia? Bloqueado. Encontre uma frase do Musk falando sobre isso. O Musk cumpre determinações judiciais na Turquia sem dar um pio. Como ele perdeu a mamata dele no Brasil, que era a porta escancarada, e aliás a gente vai mostrar isso aqui, vai provar isso, inclusive, com uma nota do Ministério da Defesa, inclusive, do governo Lula, para a gente ver a enrascada que o Bolsonaro nos meteu com esse cara. Ele está fazendo uma guerra aberta contra o país, batendo no Alexandre de Moraes, desestabilizando a democracia brasileira. O interesse dessa turma do Bolsonaro é esvaziar o poder do Alexandre para liberar os golpistas do 8 de janeiro. Nada mais do que isso. Não tem absolutamente nada a ver com liberdade de expressão. Mas nada mesmo. Bolsonaro, no meio da cobertura das matérias da Vaza Jato, ameaçou fechar o Intercept no Brasil em 2019. Que liberdade de expressão é essa? Isso é só papo de vagabundo. Ameaçou fechar o site. Onde está a liberdade de expressão? Cadê a liberdade de expressão? Aliás, ameaçou expulsar o Glenn Greenwald na época. Cadê a liberdade de expressão do Bolsonaro? Cadê o papo de liberdade de expressão dessa gente? Papinho para boi dormir, né? E aí agora o Musk retirou a representação do Brasil. Ninguém na justiça brasileira mais consegue citar esse cara. Se você tiver, por exemplo, vou dar um exemplo da nossa vida cotidiana aqui, tá? Se você tiver uma foto íntima sua vazada hoje, publicada no Twitter, você não consegue mais tirar do ar, sabia? Não consegue mais. Vai ficar lá. Se você tiver o seu CPF e o seu telefone vazados hoje no Twitter, não se apaga mais. Não tem mais ninguém no Brasil. A justiça não consegue mais citar a empresa. Esse é o caso. Esquece papinho de liberdade de expressão. Vai para a vida prática. Vida prática. Alguém publica os dados do seu cartão de crédito no Twitter. Tá bom? Não sai mais do ar. Fica lá. Alguém publica fotos da sua filha menor de idade no Twitter, sem a sua autorização. Do seu filho, da sua filha. 4, 5 anos de idade. Não sai mais do ar. Tá bom? Essa é a situação que a gente tá. Golpe do Pix no Twitter. Não sai mais do ar. Vida real, vida cotidiana. Esquece a bobajada da extrema-direita. Por quê? A empresa não tem mais representantes no Brasil. E isto é ilegal. O que faz o STF? Tá numa enrascada, de fato. Vai chamuscar o Alexandre de Moraes se o Twitter for bloqueado? Vai. A situação foi criada por ele? Não. A situação foi criada por esse vagabundo desse Elon Musk. Um bandido, um vagabundo. É isso que esse cara é. Tem muita gente aplaudindo, né? Olha, se pelo menos, meu amigo, você estiver ganhando uma grana, até vá lá. Mas se for de graça, é só por burrice mesmo, né? O ICL Notícias chama ele de bilionário fora da lei, porque está fora da lei. A empresa do Musk está fora da lei no Brasil. Para lembrar aqui, o STF firmou acordo de combate à desinformação com todas as plataformas no Brasil. O único a ficar de fora foi o Twitter. Todos os outros firmaram acordo, cumprem os acordos, como cumprem em vários lugares do mundo. Se o Musk fizer o que ele está fazendo no Brasil hoje na União Europeia, eu dou uma semana, o Twitter não roda mais na União Europeia. Lá ele não faz. Ah, mas não faz mesmo. Ah, mas não vai fazer mesmo. Nós viramos o alvo mundial de um cara cheio de dinheiro com nenhum escrúpulo. Um vagabundo, um cretino, um criminoso. É isso que está acontecendo no Brasil agora. Aí o Alexandre de Moraes falou o seguinte, né? Olha só, a empresa Twitter no Brasil, X,
Twitter. Tem várias contas a pagar. Né? Que contas são essas, Leandro? Contas com a justiça. Contas com a justiça. Por exemplo, você processou o Twitter porque publicaram lá o seu cartão de crédito no Twitter. E o Twitter se negou a tirar do ar. Você processou o Twitter. E, eventualmente, ganhou essa causa. O Twitter, né, no juizado civil, né? O Twitter, eventualmente, deve para você R$4 mil, R$20 mil, R$30 mil, R$2 mil. A empresa não está pagando. A empresa está dando calote. O Twitter está dando calote no Brasil em pessoas, em cidadão comum, pessoa comum. Aí o Alexandre de Moraes falou o seguinte: então eu vou bloquear as contas da Starlink do Brasil, que é a empresa também, cujo Musk é sócio, né? Que é a empresa que fornece internet por satélite no país. Qual o entendimento disso? Absolutamente comum, né? Que é a consideração do mesmo grupo econômico. Quem é advogado que está nos acompanhando aqui, ou advogado, ou quem já teve que lutar por um processo trabalhista, por exemplo, sabe que, principalmente na justiça do trabalho, isso é super considerado. Você tem uma pessoa que é sócia de 5 empresas, né? E você trabalhava em uma delas, processou essa empresa eventualmente perdeu o processo trabalhista, precisa pagar uma grana para você, mas alega que não tem dinheiro. O juiz vai lá e pega dinheiro das outras, porque faz a consideração de empresas que estão sob o mesmo grupo econômico. Tem um monte de gente dizendo cada bobagem no Twitter. Cara, eu tô torcendo pro Twitter acabar, inclusive. Graças a Deus. Tomara que já não esteja mais nem funcionando. A quantidade de especialista que tem no Twitter falando merda é um negócio inacreditável. Isso qualquer pessoa que acompanha o judiciário sabe que o entendimento de bloqueio de contas e de uso de dinheiro de uma empresa para outra no mesmo grupo econômico acontece há décadas. Décadas. Tem gente morando em Marte, eu acho, em Nárnia. Né? Bloqueou os recursos da Starlink, o Xandão. Falou, então tá, então tudo bem. Vocês não vão pagar as multas? Então tá. Então qual é a outra empresa do grupo econômico que vocês têm aqui no Brasil? Essa aí, do satélite? Bloqueia a conta. O Musk, ontem, a Starlink soltou uma nota dizendo que não vai cortar o serviço no Brasil e, por enquanto, vai bancar aí sem dinheiro, vai dar seu jeito. Né? O serviço continua funcionando. Aí o Ministério da Defesa soltou uma nota. O Ministério da Defesa, o governo Lula. Tá? O Ministério da Defesa informou ao Congresso Brasileiro que o rompimento do contrato com a Starlink no Brasil, porque pode acontecer um rompimento, né, do contrato da Starlink, inclusive com o poder público do Brasil, poderá acarretar prejuízo para o emprego estratégico de tropas especializadas, disse aqui o Ministério da Defesa. A decisão, por enquanto, do Xandão, não coloca em risco o contrato com o Ministério da Defesa, mas coloca em risco as atividades do país, avaliou o Ministério da Defesa, uma vez que Musk já decidiu fechar o escritório do Twitter devido à contenda com Moraes. Não tem contenda com Moraes, não tem nenhuma contenda com Moraes. O Musk está descumprindo a legislação nacional, não tem contenda nenhuma. Zero. Né? Não é luta de boxe. O posicionamento do Ministério da Defesa está em resposta a um requerimento de informação enviado à Câmara em junho. O deputado Coronel Meira havia questionado a pasta sobre o contrato e decidiu tornar público o documento hoje devido às circunstâncias. Então, atenção, não é uma manifestação do Ministério da Defesa de agora, tá? Isso é um documento antigo que um deputado do partido do Bolsonaro decidiu publicar para causar mais causa ainda, né? Porque já não basta o jeito que tá. A gente tem que piorar um pouco a situação, né, o Coronel Meira? Cada pouco aparece um que a gente não sabe nem quem é, né? Coronel Meira. Quem é Coronel Meira? O que a gente tem que colocar aqui olha aqui, diz o Coronel Meira, é grave, Moraes está colocando em risco a segurança nacional. Estamos conversando com as demais lideranças para estudar medidas cabíveis. Não é Moraes que está colocando. Não é Moraes. Quem colocou em risco a segurança nacional foi o governo Bolsonaro, do qual o senhor fazia parte. Porque a gente está com uma parte do Ministério da Defesa que depende de satélite privado para fazer movimentação de tropas. Vocês têm noção disso?
Tem noção disso? Fala num monte de coisa aqui, né? Movimentação de fragatas e barcos em alto mar, a defesa depende de um monte de coisa. O Ministério da Defesa, o nosso Exército, a nossa Marinha, a nossa Aeronáutica, estão usando o satélite privado do Musk para fazer movimentação de tropas. Qual é a garantia que nós temos que a Starlink não tem um backdoor e está olhando o nosso exército, a nossa defesa toda se movimentar? Nenhuma. Isso é um completo absurdo. O absurdo dessa história é esse contrato existir. Eu espero que o governo Lula encontre uma alternativa para esse negócio da Starlink e dê um pé na bunda nesse contrato da Starlink com o nosso Ministério da Defesa. É um negócio inacreditável. Não há garantia nenhuma de que esse vagabundo não está simplesmente roubando os dados de movimentação de tropas, barcos e carros e avião e sei lá o quê, das Forças Armadas Brasileiras. Esse era o patriota Bolsonaro. Esse era o patriota Bolsonaro. Entregou uma parte da nossa defesa, da nossa pátria, para uma empresa privada. Do Musk. Não é inacreditável isso? Que bom que veio à tona essa história, né? Para além da coisa do Twitter. Que bom. Governo Lula, vamos reaver o controle desse negócio? Não temos alternativa aí, não temos satélites nacionais, a gente não tem como fazer isso, depende desse cara aqui, é isso? E parece um absurdo, né? Bom, o bloqueio do Twitter, se acontecer, não vai ser instantâneo, né? Tem que mandar para a operadora, tem que bloquear a internet e tal, não sei o que, a ver o que acontece. Aí tá tudo muito nebuloso, não se sabe se o Alexandre de Moraes vai tomar essa decisão ele sozinho, se vai jogar para o STF, pode haver divergências no STF, a ver como é que vota aí Nunes Marques e o outro lá, né, do Bolsonaro, André Mendonça. Ficam numa saia justa também, por quê? Para a gente encerrar o programa hoje. O Twitter, se não tem mais de fato, porque além de tudo o Musk é um mentiroso, a gente nem sabe o que está acontecendo na verdade. Se o Twitter não tem mais de fato nenhum representante legal no Brasil, a empresa está no Brasil de modo ilegal, tá bom? Ela não pode operar, isso não está passivo de discussão. Não há uma discussão. Não interessa o que alguém acha. Beleza? Então tá, ela está ilegal. Esquece o motivo, se bloqueou a conta, se derrubou, o Alan dos Santos, não interessa. Não interessa. Se não tem representação no Brasil, está ilegal. Vai chegar no STF. O Nunes Marques, ele votaria para dizer que uma empresa pode continuar operando no Brasil de modo ilegal? Vocês entendem? Não é um caso que cabe debate. É um caso óbvio. O André Mendonça, ele abriria uma possibilidade de jurisprudência para dizer o seguinte, não, você quer vender brinquedo para criança no Brasil? Pode vender, não precisa ter representação. Não precisa ter um advogado, administrador, nada. Nem endereço, nem nada. Nada. Ah, mas se o brinquedo matar uma criança, daí você, sei lá, manda uma carta rogatória para o Paquistão, que é onde fica a sede da empresa. Esse é o caso. Esse é o caso. Isso aqui vai dar muito pano para manga. A democracia brasileira está sendo desestabilizada por um vagabundo com jornalistas de aluguel. Um deles se manifestou no Twitter hoje, aliás. O tal do Michael Schellenberger, que veio para o Brasil aqui encher o saco. Vagabundo, senhor, inclusive, também. Né? Cretino. Eu gostaria muito de saber quanto é que está recebendo do Musk para postar as bobagens que posta. Postou hoje que o Brasil não é uma democracia. Tá? E com os interesses dos golpistas aqui no Brasil. A ver o que acontece hoje, há uma expectativa de que tenha algum tipo de definição nas próximas horas. Daqui a pouquinho, lá no ICL Notícias, primeira edição, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Eu estarei lá daqui uns minutinhos, vou só descer, tomar uma água rapidinho, tomar um café, e a gente... O programa está acabando. Muito obrigado. Ótimo final de semana. Voltaremos na segunda-feira, às 7 horas, horário de Brasília. Um beijo e tchau. Só o conhecimento liberta, dizia José Martí, o cubano. Frei Beto completa e a informação compromete.
Mas qual a independência de um jornalista ou de um veículo de comunicação para ser realmente independente e, com a sua informação, levar a compromissos das pessoas? Veículos e jornalistas que resolvem enfrentar os grandes interesses dos poderosos costumam pagar caro por isso. É sobre esse assunto que a gente quer conversar com você. Eu estarei aqui no ICL com Eduardo Moreira, com a Juliana Dalpiva e com o Leandro Demore para falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar aqui de vários ataques e ameaças que nossos colegas sofrem quando resolvem assumir com liberdade o exercício do jornalismo. O ICL foi considerado, numa pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o veículo de jornalismo mais confiável no Brasil, à frente, inclusive, da grande mídia, à frente da TV Globo, da Globo News, de outros sites. É a importância do jornalismo livre que estamos fazendo, mas isso tem um preço. E nós queremos convidar você a estar conosco nesta conversa dia 5 de setembro, vai cair numa quinta-feira, às 8 da noite. Só conhecimento